pegaria esse gancho, conselheiro, para, na verdade, destacar os dois eixos da comissão. Nós estamos falando da Comissão Permanente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, Social. que é o S do ISG. Exatamente. Um dos reclames que nós estávamos conversando, e se eu tenho uma sensibilidade muito grande, é de fato as milhões de famílias que estão envolvidas no ecossistema dos catadores. É esse o ponto. Um dos reclames das cooperativas dos catadores é de fato ter a compensação efetiva pelo o pagamento por serviço ambiental, Era isso que eu ia pelo dizer. que eles prestam à sociedade. Não só o produto do quilo ali da lata de alumínio, da questão do vidro, do que eles conseguem reciclar, do que conseguem colocar de volta na indústria, mas de fato o pagamento efetivo pelo serviço ambiental que eles prestam à sociedade. Essa talvez seja uma das pautas, talvez não, eu diria que é a pauta prioritária do sistema cooperativo hoje, relacionado aos catadores e enfim, ao ecossistema de reciclagem envolvendo o social. O que você poderia falar sobre isso? E eu vi, né, que, na verdade, esse também será um dos pilares da audiência pública. Exatamente. Veja que nós não combinamos nada, preciso dizer Exatamente. isto, é de bate-pronto, é Exatamente. pinga-fogo. Mas o Dr. Sóstenes já antecipou o que eu ia dizer, que é exatamente isto. Os tribunais, e aí nem todos, mas têm tido dentro dessa visão maior de sustentabilidade uma sensibilidade, e eu diria especialmente os tribunais trabalhistas, mas outros também, uma sensibilidade com o S, com o social. Então, ao mesmo tempo em que eu posso, ao invés de simplesmente descartar o resíduo, encaminhá-lo para a reciclagem, ou eventualmente para um reuso externo, mas muito especialmente para a reciclagem, os tribunais, ou alguns tribunais, perceberam que podem fazer isso, inclusive, favorecendo comunidades menos abastadas, comunidades mais carentes. E isto, muito particularmente, a partir, por exemplo, da colaboração de recicladores e catadores, que geralmente se organizam ou em associações ou em cooperativas. E muitos tribunais têm feito isto. Isto é importante. Enquanto que alguns tribunais preferem contratar empresas que, por sua vez, vão se valer desse serviço. Mas qual é a grande questão? Precisamos perceber que essas populações, que estes coletivos, essas associações, estas cooperativas, eles estão prestando serviço ambiental. E, portanto, em tese, devem ser remunerados por isto, por esse serviço ambiental. E como o Sóstenes disse, essa remuneração não pode ser só o material, porque, volto a dizer, eles estão colaborando, por exemplo, para um tribunal mais sustentável, estão prestando um serviço para isto. Muitas vezes, quando há esses contratos em que empresas são chamadas, são contratadas para prestar esse serviço, e então as empresas é que terminam indiretamente fazendo com que os catadores, os recicladores, organizados ou não, acabem trabalhando para o tribunal, essas empresas também não costumam remunerar. E no final das contas, este indivíduo, este coletivo que está prestando um serviço, termina se remunerando apenas com o material e com o que conseguem obter por ele. O que significa que, de algum modo, na ponta, porque vejam, eles também não têm direitos sociais garantidos, já que não são empregados de ninguém. Eles não têm, em princípio, sequer cuidados relacionados à saúde e segurança do trabalho. A questão previdenciária fica por conta absolutamente deles próprios, se quiserem de alguma forma contribuir, e geralmente não podem, não é que não querem, não podem. No final das contas, em uma das pontas, o que nós estamos vendo é trabalho precarizado, trabalho que não é decente. Literalmente. E aí eu quebro aquilo que eu dizia antes, eu não posso pensar sustentabilidade sem trabalho decente.
Nenhum tribunal será sustentável se de alguma maneira estiver estimulando trabalho precário. Então, por que não pensar alguma solução normativa, inclusive, ou pelo menos alguma estratégia orçamentária ou contratual que permita que esses trabalhadores, que essas associações, que essas cooperativas obtenham uma remuneração pelo serviço ambiental? Ah, mas isto sairá dos cofres públicos? Bom, quando se contrata a empresa, isto não sai dos cofres públicos? Agora, podem-se pensar, eu falava de inovação, pode-se pensar em outras alternativas, mas o importante é que nós construamos um capítulo novo na história da gestão dos resíduos sólidos e dos resíduos em geral, não apenas dos sólidos, dos resíduos nos tribunais, que não signifique, de alguma maneira, compactuar com contextos de trabalho precário. E em que, pelo contrário, nesta corrente do bem da sustentabilidade, o tribunal seja um vetor de promoção de melhores condições sociais para esses trabalhadores, para esses catadores, para esses recicladores, como você fala bem, para esses coletores. Um catalisador dessa discussão, um catalisador dessa transformação, Exatamente. dessa solução social. É o que nós esperamos. Veja, é uma audiência pública, então, digamos que tudo poderá acontecer. Mas o que eu espero, o que eu gostaria é que no final, quem sabe, numa carta de Brasília ou algo como isto, nós pudéssemos sugerir uma alternativa para que os tribunais passassem a sistematicamente, direto ou indiretamente, remunerar esses serviços ambientais, a bem dessas populações, dessas pessoas. E aí sim, casando o ambientalmente correto com o socialmente responsável. É isso que nós queremos. Vamos conseguir? Espero que sim, farei tudo para isto.